Boa noite, pessoal. Vamos dar início à nossa live. Vamos fazer uma oração para agradecer a Deus por estarmos aqui. Feche aí os seus olhos. Nosso Deus e Pai, nós só temos a te agradecer, meu Pai, por mais um ano, mais um janeiro, que o Senhor nos concede estar nessa vida, nesse mundo, e ouvindo e obedecendo, Senhor. Para nós, meu Deus, é um grande privilégio saber que o Senhor pode contar conosco. O Senhor pode contar com o nosso empenho, com o nosso amor, com o nosso trabalho. Tempo que temos disponíveis, cedemos a Ti, meu Pai. Então, que o Senhor conceda a cada um daqueles que tem dispensado tempo para ouvir a Tua voz. Nesse mundo materialista, onde todos correm atrás do dinheiro, atrás da posição, atrás de conquistas, nós paramos para nos alimentar da Tua santa palavra, Pai. Por isso, nós te louvamos e te agradecemos. E te pedimos, Senhor Jesus, fale conosco, Senhor. Nos oriente, nos exorte, se necessário for, meu Pai. Seja o nosso Deus. E que sejamos teus filhos. Não nos deixe cair em tentação. Livra-nos do mal. E nos prepara, Senhor Jesus, para o dia mau. O dia da provação, o dia do deserto, o dia da luta. Para que não venhamos, meu Pai, fazer como muitos têm feito. Têm se revoltado contra Ti, virado as costas para Ti. Ajuda-nos, Senhor Jesus, a nos mantermos na Tua presença. É isso que nós te pedimos. E que o Senhor fale com cada um de nós nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Olha só, gente, nós vamos ler hoje 2 Coríntios. 2 Coríntios, capítulo 12 de 2 Coríntios. Abra aí sua Bíblia. Diz assim, 2 Coríntios 12. Visão e prova de Paulo. Visão e prova do Senhor. Olha o que Paulo diz. 2 Coríntios 12. Diz assim. Em verdade, que não convém gloriar-me, mas passarei a visão e revelações do Senhor. Você vê que Paulo, ele tinha tudo para se gloriar, mas ele disse que não convém ele gloriar. E ele diz assim, conheci um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo, não sei, se fora do corpo, não sei, Deus o sabe. Não é bacana isso? Tem coisas, pessoal, que só Deus sabe.
tem coisas que não cabe a nós nem questionar e nem saber. Eu leio a Bíblia há quase 38 anos e eu não conheço a palavra de Deus. Porque todas as vezes que vamos ler, nós nos surpreendemos com coisas que Deus nos dá, nova. Estava ali na nossa cara e a gente não conseguia entender. Aquilo que estava todo o tempo ali, a gente leu várias vezes e não conseguia ter aquele entendimento. Aí ele continua. Deus o sabe. Foi arrebatado ao terceiro céu. E sei que tal homem, se no corpo ou se fora do corpo, eu não sei. Deus o sabe. Paulo fala novamente. Ele não pode afirmar que ele foi de corpo ou se ele foi em espírito. Mas ele foi. E aí ele diz aqui: foi arrebatado ao paraíso. Que maravilha. E ouviu palavras inefáveis que aos homens não é lícito falar. Quer dizer, nós não vamos ouvir enquanto estivermos em forma de homens. Palavras inefáveis que aos homens não é lícito falar. De alguém assim me gloriarei. Eu, mas de mim mesmo não me gloriarei, senão nas minhas fraquezas. Você vê que Paulo ele diz: de alguém assim me gloriarei, mas de mim mesmo não me gloriarei, senão nas minhas fraquezas. O que Paulo está dizendo aqui? Eu posso falar de você, exaltar até você por um feito, por algo que você fez. Ou você fazer isso para comigo. Mas eu não posso tomar isso para mim. Eu não posso me gloriar. Porque se eu olhar para trás, eu vou ver que, de fato, não sou nada. De fato, não somos nada. É só nós olharmos para trás. Aí ele diz: gloriarei das minhas fraquezas. Quais são as suas fraquezas? Quais são as minhas fraquezas? Todo mundo tem. É aquela que constantemente você está pedindo ajuda de Deus, misericórdia de Deus. Por quê? Olha o que ele diz. Porque se quiser gloriar-me, não serei louco e nem mentiroso. Porque direi a verdade. Mas deixo isso para que ninguém cuide de mim mais do que em mim. Vê ou de mim ouve. Você vê que Paulo, ele preferia que as pessoas vissem as atitudes dele, o procedimento deles, do que as palavras dele. Tem até um versículo na Bíblia, eu não me recordo, acho que está em Colossenses ou Tessalonicense, que diz que a mulher santa, santificada, ela ganha o marido sem palavra. É isso que Paulo está dizendo aqui. Ó. Em vez de ele ficar falando, mais de mim vê ou de mim ouve. Mais vê os atos dele, as atitudes, o procedimento, o tratamento, o comportamento dele.
do que as palavras dele. Então, as nossas atitudes, os nossos procedimentos têm que falar mais que as nossas palavras. Ou tem que testificar as nossas palavras. Porque talvez na igreja você é uma pessoa. No trabalho, em casa, você é outra. Na igreja você é atenciosa. Em casa você é ignorante. Não tem paciência. Aí ele diz: para que eu não me exaltasse pelas excelências das revelações que me foi dado um espinho na cara. Este Paulo foi ao terceiro céu e teve revelações que nenhum outro discípulo teve. Ouviu o que nenhum outro discípulo ouviu. E ele diz que ele poderia se exaltar por isso, mas ele não se exaltava. E ainda assim, olha o que Deus permitiu que viesse sobre ele. Me foi dado um espinho na carne, para mim, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não venha me exaltar. Sabe aquele Caleb que tudo que ele faz é melhor do que o que os outros fazem? Só ele faz. Só ele resolve. Isso é uma exaltação. Isso é orgulho. Ah, ninguém faz melhor que eu. Se eu não fizer, ninguém faz. Claro que faz. E faz muito melhor do que nós. Deus ele está nos usando não porque nós merecemos ser, é por misericórdia. Ele não está te usando porque não tem outro sim. Mas ele está tendo misericórdia de nós. Por isso que ele está nos usando. Então, tudo que formos fazer, temos que fazer o melhor. O melhor. Porque não é para homens que estamos fazendo. Nós fazemos coisa que muitas vezes o pastor nem toma conhecimento. E nem deve, porque se ele agradecer a gente perde o agradecimento de Deus. De repente, perdemos a bênção de Deus, porque o pastor veio nos agradecer. Veio dizer, olha, muito bem que você fez, ficou bom, ficou legal, bacana. É melhor você esperar esse agradecimento de Deus. E o pastor nem percebeu o que você fez, porque a sua recompensa será bem maior. Então, veja que Deus deu a Paulo revelações que ele disse que eram inefáveis, não tinha nem como ele falar. Levou ao terceiro céu e deu a ele um espinho na carne. Mensageiro de Satanás, para esbofeteá-lo. Então, não era um problema que Paulo tinha que ficava escondido, como era o problema de Naamã. Lembra de Naamã? Quem lembra de Naamã? Naamã, o leproso, ele tinha uma lepra, ele era um general de guerra do rei da Síria, mas ele tinha uma lepra. Quando ele colocava a farda de general, ninguém via a lepra dele. Paulo não. Paulo, em todo lugar que ele ia, onde ele estivesse, todo mundo via aquele problema que ele tinha, aquela luta que ele passava. Porque diz assim, olha só, se você também não vê dessa maneira.
Porque se quisesse me gloriar, eu não seria louco, porque diria a verdade. Mas deixo isso para que ninguém cuide de mim, ver ou de me ouvir. Para que eu não me exaltasse pelas revelações que foi dado a ele, e foi dado um espinho na carne, a saber, o mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exaltasse. Então, era algo notório que fazia com que ele se diminuísse perante os homens. Era algo que só Deus. Aí ele diz aqui, olha, acerca do qual, versículo 8, nós estamos lendo 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 8. Visões e prova do Senhor. Acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor, para que se desviasse de mim, tirasse dele aquele problema. 3 vezes ele orou, 3. Foi uma corrente, não foi uma oração só. E disse-me, a minha graça te basta. Porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Por isso que Deus escolheu a nós, porque nós somos fracos, pequenos, insignificantes. Da nossa família, nós éramos os mais insignificantes. Por isso que Deus nos chamou. Nós éramos o patinho feio. Já viram esse desenho do patinho feio? Era quem nós éramos. Por isso que Deus nos chamou. E Paulo tinha muito conhecimento, tinha muita sabedoria humana. Se você lê as cartas dele, você vê que ele dominava a lei dos homens e teve também uma aproximação muito grande com Deus. Então, a ele foi dado esse espinho, esse problema, essa dificuldade. A Bíblia não fala o que é. A Bíblia fala que ele esbofeteava ele, que não tinha como ele se esconder, que aquilo ali envergonhava ele. Era uma coisa que ele não aceitava, mas estava ali com ele. Eu acredito, o Caleb, que muitos de nós temos luta, problemas que nós enfrentamos no dia a dia, com filho, com marido, com mulher, com irmão, problemas que Deus não tira de nós para nós não esfriarmos na fé, para nós nos mantermos. Porque quando o problema se levanta contra você, você ora mais, jejua mais, faz corrente, vai para a igreja mais vezes. Quando as coisas estão calmas, a gente tende a se acomodar. E Deus conhece cada um de nós. Então, muitas vezes você está passando uma luta para Deus não perder você. Se você está acompanhando as mensagens do Bispo Macedo, ele tem mandado nós darmos graças. Até as doenças. Até as enfermidades que vêm sobre nós, ele tem mandado a gente agradecer. Ele falava essa semana que até quando você vai ao banheiro, você tem que agradecer a Deus. Quantas pessoas não conseguem ir ao banheiro? Não é verdade? Sim ou não? Quantas pessoas usam fraldas? É que a gente acha uma coisa, é tão natural que a gente nem liga para isso, nem fala, nem agradece a Deus pelas coisas naturais. E eu tenho procurado me corrigir nessas pequenas coisas,
Porque é pequena para quem faz naturalmente, mas para quem não faz, é terrível. Eu me lembro quando eu tinha um problema de próstata, que eu não conseguia urinar, meu Deus do céu, sem tomar remédio. Era um terror, era uma dor insuportável. Aí você lembra. Você só lembra que tem cabeça quando ela dói. A cabeça está doendo. Aí você lembra que você tem cabeça. Você lembra que você tem um dedão, um dedinho do pé, o dedinho. Quando você topa ele na parede, aí você lembra que você tem um dedinho que ele fica doendo. As pequenas coisas a gente esquece. Não agradece a Deus. Então Deus permitiu que Paulo tivesse esse espinho, esse problema, que não deixava ele por nada. E Deus ainda disse para ele, quando ele pediu para tirar: Paulo, o que eu te dei já basta, Paulo. Minha graça te basta. Você tem a minha graça, você tem o meu espírito. Você tem o seu nome no livro da vida. Daqui mais uns dias eu vou tirar você daí, vou trazer você para cá. Que é o que vai acontecer conosco, querido. Olha o que nós já temos. Nós já temos o Espírito Santo. Nós temos paz, nós deitamos e dormimos. E muitas vezes nem agradecemos a Deus pela noite de sono, mas nós deitamos e dormimos. Nós podemos sentar na mesa e comer o que quisermos. Tem gente que não pode beber água. Tem alergia de água. Não pode comer isso, não pode comer aquilo. Talvez hoje você é limitado porque você fez extravagância no passado. A fatura chegou. O bispo falava uma coisa para nós um dia desse. Ele dizia: olha, Caleb chegou a 89 anos. Certo? 85 anos. E ele foi para a guerra. Aí eu pergunto para você, que tem quase essa idade aí. Você sente dores na junta? Você tem dificuldade em caminhar? Você acha que Caleb era diferente da gente? Não era não, pessoal. Ele também sentia dor. Nas juntas, cansaço, dificuldade em comer. A diferença, pessoal, nós não somos seres super-homens, nós somos homens, nós somos carnais. O nosso corpo sente. O que não pode sentir é a nossa alma. A nossa alma não pode ser abalada, ela não pode ser envolvida pelas coisas desse mundo. A nossa alma, não. E o que alimenta a sua alma? O que alimenta, pastor, a nossa alma? É a oração? Não. Oração não alimenta a alma. Oração traz paz quando ela está sendo executada. Você vê que você vai na igreja, faz um louvor, faz a oração, canta e tudo. Quando você sai dali, tudo volta como era. Mas se você recebeu uma palavra ali, que você colocou dentro de você, esta palavra vai te sustentar. O Senhor, Jesus, não venceu o diabo no deserto com oração. Ele venceu com a palavra. Então, nós temos que ter dentro de nós o conhecimento da palavra de Deus. Nós temos que saber, nós temos que conhecer, porque o dia mau nosso vai chegar. E quando esse dia mau chegar, se você tiver só de orações, você vai negar Jesus, como tantos têm negado. Nós temos mais pessoas fora da Igreja Universal do que dentro da Igreja Universal. Hoje existe mais desigrejados do que pessoas dentro das igrejas, que nunca foram numa igreja. Por quê? Porque foram só atrás da oração. Na hora da palavra, não se dava atenção.
mas na hora da oração parava tudo que estava fazendo para orar. Só que é um engano. A palavra sustenta, a palavra alimenta. E você tem que ter o conhecimento. Principalmente na Igreja Universal. Nós ensinamos no início, erroneamente ou inocentemente, levar a pessoa só a conquista, 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 conquista. Quando perdia qualquer coisa, negava a fé e ia embora. Assim, né? Nós temos até pastores assim, que só estão porque estão, humanamente falando, crescendo. Quando é tirado alguma coisa dele, ele pede para sair e vai embora. Vai cuidar da vida dele. Por quê? Porque não se edificou na palavra. Não se alicerçou na palavra. Construiu o seu ministério, a sua vida com Deus em cima de orações. Orações só traz paz de momento. Na hora do desespero, uma oração ajuda, mas ela tem que ter base sólida na palavra. E Paulo tinha. Por isso que passou o que passou. Paulo sabia que ele ia ser decapitado. E ele não se abalou com isso. Porque é na nossa morte, ô Caleb, que nós vamos receber a coroa da vida. Enquanto nós estivermos aqui, Caleb, é luta, é dificuldade, é perseguição, é injustiça. Mas se nós permanecermos até o fim, quando sairmos desse corpo, nós vamos tomar posse. Para todos aqui nessa vida, talvez nós fomos derrotados, fomos pessoas fracassadas, não conquistamos nada, porque nada daqui se leva. Não conquistamos nada. Ninguém te dá valor nenhum. Porque quem tem valor é quem tem posses nesse mundo. Quem tem valor é quem tem poder nesse mundo. Por isso que o meu Senhor, ele disse para nós que nós somos o sal da terra. Você lembra do que você almoçou hoje? Estava bom, não estava? Aquele bife, aquele ovo. Porque tinha sal. Tira o sal dele para você ver. Tira o sal do feijão. Só que também não pode ter muito sal, porque se tiver muito sal, nem tem quem come. O sal não pode aparecer. Ele tem que estar ali, mas ele não pode aparecer. Somos nós. E nós temos a nossa vitória quando nós formos tirados dessa vida. O que você tem que fazer? Suportar, se sustentar, se manter. Vai vir injustiça, vai vir luta, vai vir dificuldade. Permaneça. A gente tem muitos membros do Caleb, obreiros, pessoas na igreja, que por causa de uma palavra que ouviu, o seu cabelo está horrível. A pessoa vai embora da igreja por causa disso. Ou você não vai ficar mais aqui, você vai ficar ali. A pessoa já não fica mais na igreja. Por quê? Porque não tem o conhecimento da palavra. E disse o Senhor, a minha graça te basta, a salvação, teu nome no livro da vida, o Espírito Santo sobre você, te basta. Aí ele diz, só para encerrar, de boa vontade, pois, me gloriarei na minha fraqueza, me gloriarei nos meus problemas, para que em mim habite o poder de Cristo. O poder de Cristo se aperfeiçoa na fraqueza. Quando eu sou fraco, aí estou forte. Quando eu estou forte, aí eu sou fraco para com Deus. Essa luta que você está passando, Caleb, dê graças a Deus, que é ela que tem te sustentado na presença de Deus. Se não fosse essa luta,
você já não estaria mais conosco, como muitos outros já não estão. Tá certo? Era isso que eu queria falar para você. Curva aí a sua cabeça. Pense nisso. Falar, meu pai. Falar é fácil. Falar, qualquer um pode falar. Pregar a tua palavra também qualquer um pode. A tua palavra é ensinada até em faculdade. Mas de viver a tua palavra, meu Deus. O Senhor sabe o quanto é difícil. Porque nós estamos na contramão deste mundo, Jesus. Na contramão. Todo mundo está indo para lá, nós estamos voltando de lá. E quando se volta quando se nada contra a maré, a gente quase não sai do lugar, porque a força da maré é grande. E assim também é nesse mundo. Para nós aqui, meu pai, tudo é mais difícil, Senhor. Tudo para nós é mais complicado. Porque o mundo ele não facilita nem um pouquinho quando nós estamos agradando o Senhor. Precisamos tanto da ajuda do Senhor Jesus. Se o Senhor não tiver a misericórdia de nós, nenhum de nós alcançaremos a vida eterna. Então tenha misericórdia, Senhor. Tenha de compaixão. Não nos deixe cair em tentação, mas nos momentos mais difíceis da nossa vida, Senhor, dai-nos uma palavra que já está dentro de nós, que o Senhor já colocou dentro de nós, para que essa palavra nos sustente, para que essa palavra nos mantenha até o fim, Senhor. Porque o que nos converteu a Ti não foi longas mensagens, não, foi uma palavra. E nós não podemos esquecer jamais essa palavra, porque ela nos arrancou do fogo do inferno. Então, Senhor Jesus, não deixe que venhamos esquecer o nosso passado e nem essa palavra. Para que através dela nós venhamos permanecer até o fim, em nome de Jesus. Respire fundo, Caleb. E agradeça a Deus pela sua luta, pelos seus problemas que você tem, pelos motivos que você tem de orar, pelos motivos que você tem de ir à igreja. Oh, meu Pai, muito obrigado por tudo. O Senhor sabe de todas as coisas. É como o teu servo Paulo diz, meu Pai. Deus o sabe. Deus sabe. Deus sabe. Eu não sei, mas o Senhor o sabe. E nós te agradecemos por isso. Em nome de Jesus. Digam graças a Deus.